ילכו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראו לשבת. Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje trouxe uma surpresa para vocês. Nós vamos ver o alfabeto hebraico, o Aleph Beit. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar. Lembrando que todas as terças-feiras e sextas-feiras nós temos vídeos novos aqui no canal. A gente vai falar um pouquinho de hebraico, porque muitas pessoas me perguntam: o hebraico, como é que é? O que está escrito no seu braço? No meu braço está escrito Daniel, que é o nome do meu filho. Como é que é o hebraico? É muito difícil? É fácil? As letras assustam? Eu queria conhecer um pouquinho de hebraico. A Kabbalah também trabalha com hebraico. Sempre tem as letras ligadas ao hebraico para fazer a meditação cabalística. Então, o hebraico é muito importante. Eu tenho que saber um pouco de hebraico para saber também a Kabbalah. Claro que em determinados momentos eu não vou precisar do hebraico, mas seria bom, já que estou estudando Kabbalah, já que a pessoa está estudando Kabbalah, é necessário ter essa ferramenta. E por que não? Então, para uma compreensão melhor da Kabbalah, é importante que a pessoa saiba hebraico. O hebraico é uma língua muito antiga, prima do árabe e prima também do sumério, do caldeu e de outras várias línguas que não existem mais hoje em dia, porque os seus povos já foram extintos. Inclusive, também é prima do aramaico, que com certeza vocês já ouviram falar. E por aí se fala que Jesus falava aramaico, mas Jesus, na realidade, tinha como língua materna a língua hebraica, porque ele nasceu na Judéia. Ele não é originário do norte de Israel, que é a Galileia, fronteira com a Síria. E é de lá que os arameus são originários. E até hoje existem vilarejos que falam a língua aramaica. O hebraico é uma língua simples. É uma língua que tem presente, passado e futuro. Não são vários presentes, nem vários passados, nem vários futuros. E o nome da letra marca o som que ela vai ter junto com vogais. Então fica muito fácil, muito simples a gente se recordar o nome da letra com o som que ela vai ter. É importante dizer também que o hebraico tem suas letras utilizadas para marcar também números, ordens, como os romanos faziam com o sistema do alfabeto latino. O I, número 1, 2 Is, número 2, o V era o 5, e assim sucessivamente para várias necessidades deles e de acordo com esse sistema, de acordo com essa convenção. O hebraico também tem a mesma ideia. Uma letra representa um número, outra letra representa um outro número, o valor numérico de cada letra. Para quê? Para marcar capítulos da Torá, a Bíblia, para marcar versículo dos Salmos, para ordenar. Nós também fazemos isso. Não é muito diferente do que a gente faz. Um sistema que a gente utiliza muito óbvio é quando tem uma prova e as alternativas são marcadas em A, B, C, D e E, se houver. Então, a gente faz essa correspondência também. E muitas pessoas falam também que o hebraico não tem número. Tem número sim. O número 1 é Hat, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheva, Shmone, Tesha, Eser, Efes. Então, existem um número e existe também o sistema correspondente letra-número. Se a gente estiver em Israel e chegar no supermercado, a gente vai ver na etiqueta numeração. 1, 2, 3, 120, 150, 30, 40. Não são letras que vão marcar o valor daquele produto.
nem na hora de preencher o cheque, cheques não existem mais, mas nem na hora de preencher o cheque são usadas as letras, mas sim o sistema numérico normal, como a gente conhece. E é muito importante falar também que o hebraico é lido da direita para a esquerda, ao contrário de todas as línguas que utilizam o sistema latino. Então o hebraico é ao contrário, e existe uma explicação muito óbvia, muito lógica para isso. Quando no Oriente Médio a escrita apareceu, a escrita cuneiforme apareceu pelos fenícios, eles escreviam em tabletes de argila. Então, na mão que não era a mais forte, se a gente parar e pensar que a maioria das pessoas é destra e não canhota, o formão ficava na mão esquerda. E a mão mais habilidosa, ou a mão mais forte, segurava o martelinho. Então, se ele escrevesse da esquerda para a direita, o que acontecia? Esta parte aqui iria apagando os caracteres marcados. Agora, se ele escrevesse da direita para a esquerda, esta parte aqui não apaga os caracteres recém-escritos. Ele vai bater e não vai apagar. Então, era só ele soprar. Então, isso explica porque as línguas do Oriente Médio são escritas da direita para a esquerda. O que assusta no hebraico são os caracteres muito diferentes, mas quando você começa a pronunciar as palavras, você percebe fácil a pronúncia. A gente só tem que prestar atenção porque alguns sons, isso acontece em todas as línguas, se a gente for estudar, a gente ia falar de português, se a gente for estudar inglês, tem os sons correspondentes à língua inglesa. Se a gente for estudar francês, tem os sons correspondentes à língua francesa. O alemão, a mesma coisa. O russo, a mesma coisa. Então, as letras mudam um pouquinho a pronúncia. Alguns sons aparecem, não tem no português, tem nessas línguas, não tem nas línguas, tem no português e por aí vai. Então, em hebraico, a gente só tem que prestar atenção também na marcação de algumas letras em relação à pronúncia. Mas é simples. Então, para começar, nós temos aqui a letra Aleph. Se vocês observarem, neste lado aqui, sempre vai estar a letra como aparece nos textos, a letra de imprensa. E deste lado aqui, uma forma mais simples de representar essa letra também. Nós podemos escrever desta forma aqui, que é mais simples. Esta aqui é uma letra mais estilizada. Da mesma forma que a gente escreve as letras latinas, diferentes da forma como aparece no texto. É só a gente parar e prestar atenção como a gente faz. O que acontece? Nós estamos tão habituados com o alfabeto latino que a gente não para prestar atenção nas diferenças que também existem em uma letra impressa, em uma letra escrita à mão, em uma letra de imprensa escrita à mão. Então as variações existem também. Só que a gente está tão habituado que a gente não para prestar atenção. Mas é simples. Então vamos lá. Essa é a letra Aleph e ela tem o som zero. É uma letra muda. Se eu for colocar vogais, vai ficar A, E, I, O, U. Normal. Normal, não muda em nada. E ela tem o valor numérico 1. Então, o Aleph corresponde ao número 1 quando é necessário fazer esse link entre a letra e o número. Então, por exemplo, se eu estou lendo o capítulo Aleph do livro Aleph, Gênesis, por exemplo. Então, vamos lá. Gênesis, em hebraico, é Bereshit. Gênesis, Bereshit, capítulo Aleph, significa que é capítulo 1, versículo Aleph. Fácil. A segunda letra é a letra Beit. Beit. Preste atenção na minha pronúncia. Beit. Com vogais vai ficar Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Valor numérico 2.
A próxima letra, Gimel. A pronúncia do L no final é como se fosse um gaúcho pronunciando a língua portuguesa. Então, Gimel. Gimel. Como começa com G, então vai ficar Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Não tem o som J. Não ficaria G e nem Gi. Aliás, não fica nem G e nem Gi em hebraico. Quando tem esse som, é porque ali a palavra é estrangeira, não pertence ao vocabulário do hebraico. Valor numérico 3. É a letra Dalet. Dalet, então Da, De, Di, Dó, Du. Valor numérico 4. Letra Ei. É uma outra letra muda. O valor numérico dela é 5. Como a outra letra muda, vai ficar A, E, I, O, U. Igualzinho a letra Aleph. Letra Vav. Qual é o som que começa? Não é V? Então, Vá, Vé, Vi, Vó, Vu. Valor numérico 6. A próxima letra é a letra Zain. Como começa o nome da letra? Não é Z. Então, eu já aproveito e faço Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. O valor numérico dela é 7. A letra que vem agora é a letra Het. Assim mesmo, 3 R's. Vamos imaginar. Arranhando a garganta. Então, com vogais vai ficar Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. O valor numérico dela é 8. A próxima letra é a letra Tet. Letra Tet. Ta, Te, Ti, To, Tu. Não tem Tche, não tem Ti. Ele tem valor numérico de 9. É a letra Yud. Ya, Ye, Yi, Yo, Yu. E ela tem o valor numérico 10. É a letra que está ligada ao nome de Hashem. É a letra inicial do tetragrama, que não deve ser pronunciado. A próxima letra é a letra Kaf. E vai ser vocalizado K, Que, Que, Ki, Ko, Ku. E tem o valor numérico 20. A letra seguinte é Lamed. La, Le, Le, Li, Lo, Lu. E vai ter o valor numérico 30. Agora é importante, se o Lamed estiver no final de uma palavra, ele vai ser lido Al, El, Il, Ol, Ul, como gaúcho. A próxima letra é a letra Mem. Tem que ser marcado dessa forma, Mem. Fechando a boca, Mem. E assim como o inglês marca também as suas palavras terminadas em M, diferenciando de N, o alemão também faz isso. Em português não tem essa diferença, por isso que às vezes a gente não presta atenção quando está pronunciando. Mas temos que prestar bastante atenção quando pronunciar a letra Mem. Se ela estiver iniciando uma palavra ou uma sílaba, vai ser Ma, Me, Mi, Mo, Mu. E se ela estiver finalizando é Am, não é não existe nasalização. Am, Em, In, E ela tem o valor numérico 40. A nossa próxima letra é a letra Nun. Essa é a diferença. Enquanto Mem eu fecho, o Nun eu vou sorrir. Então vai ficar Na, Ne, Ni, No, Nu. Se estiver terminando é An, En, In, Un. E o valor numérico dela é 50. A letra seguinte é a letra Samer. Samer. Se ela estiver iniciando é Sa, Se, Si, So, Su.
Se ela estiver terminando, é as, es, is, os. Valor numérico dela, 60. A nossa próxima letra é a letra Ain. Assim como o Aleph é mudo, o Ei é mudo, o Ain também é mudo. Então vai ficar A, E, I, O, U. O valor numérico é 70. E como é que eu vou saber a diferença de quando usar o Aleph, quando usar o Ei, quando usar o Ain? Escrevendo. Não tem uma regra. Aqui usa o Aleph, ali usa o Ei, e ali usa o Ain. Não tem como saber. A não ser escrevendo, errando, assim como quando eu uso o S e quando eu uso o Z, quando eu uso o X. Êxodo, por exemplo, é uma palavra que tem o X, mas tem som de Z. Então, nós temos essas confusões também na língua portuguesa. Vai acontecer também no hebraico. É normal essa dúvida. A partir do momento que a gente decora a palavra, a gente sabe como vai ser escrita. A próxima letra é a letra P. Pá, pé, pi, pó, pu. E ela tem o valor numérico de 80. Essa é a letra Tzadik. Lembra em vídeos anteriores, quando falamos sobre Tzedaká, e que é a letra inicial da palavra que parece uma balança? Então, para fazer justiça, o nome da letra Tzadik está ligado também à justiça. Por isso, o formato dela ser uma balança, para equilibrar todo o contexto. E repararam que o nome é Tzadik, porque ele tem esse som. Tz, tz. Parece que está batendo num prato de bateria. Tz, 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 tz. Então, tsa, tse, tsi, tso, tsu. A gente tem uma letra que é o X, que faz ksa. Táxi, por exemplo. A gente não tem esse som em hebraico. E o valor numérico é 90. A próxima letra é a letra Kuf. Lembra do Kaf? Esse é o Kuf. Então, o Kuf vai ter também Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. E ele tem um valor numérico de 100. A próxima letra é a letra Reis. Reparem que eu não falei reis. Reis ou reis. Eu tenho que prestar atenção quando pronunciar essa letra, porque senão ela vai parecer um het. E ela não tem esse som. O som de carro, por exemplo, ele tem o som de a letra R entre vogais na língua portuguesa. Por exemplo, numérico. Esse som de caro. Esse som R. Então, vai ficar Ra, Re, Ri, Ro, Ru. E se tiver no final, vai ficar Ar, Er, Ir, Or, Ur. E ele tem o valor numérico de 200. A penúltima letra é Shin. Shá, Xé, Xi, Xó, Xu. É a letra que inicia a palavra Shalom. E tem o valor numérico 300. A letra Tav, igual o Tet, também tem o som de T. Então, Ta, Te, Ti, To, Tu. Você já sabe que não tem Ti. Então, Ta, Te, Ti, To, Tu. E tem o valor numérico de 400. E com isso, nós encerramos as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, repassando rapidamente: Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Ei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ein, Pei, Tzadik, Kuf, Reish, Shin, Tav. Vou ensinar um macete para vocês. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Ei, Vav, Zain, Het, Tet e Yud. Essas 10 sugiro que vocês decorem.
Depois fica muito fácil. KLMN. Kuf, Lamed, Mem, Nun. Samer. Depois, Ein, Pei, Tzadik. Vocês podem falar Ein Pizza. Ein Pizza. Ein, Pei, Tzadik. Depois volta. QRST. Kuf, Reish, Shin, Tav. Então, essa aqui é um macetinho para vocês memorizarem o alfabeto hebraico. Está escrito Shabbat Shalom, que é a forma como, no judaísmo, as pessoas se cumprimentam nas sextas-feiras, desejando que o sábado seja um sábado de paz. Shabbat, sábado. Shalom, paz. Então, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom significa um sábado de paz. É o que eu vou desejar para o meu amigo, para a minha amiga, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão, para as pessoas. Que o sábado seja um sábado de paz, porque o Senhor descansou no sábado. Que o Senhor, depois de fazer a obra maravilhosa, descansou no sétimo dia. Também é comum ouvir Shabbat, Shalom, Umevorach. Umevorach. Shabbat, Shalom, Umevorach significa também um sábado de paz e abençoado. E é o que eu vou desejar para vocês agora. Shabbat Shalom, Umevorach. Valeu!